Você sabe quais são os melhores ativos para sua reserva de emergência? Bom, a pedido de alguns amigos, colegas, inclusive clientes, eu trago aqui para vocês exatamente os melhores ativos para você investir na sua reserva de emergência. É indicado que você tenha pelo menos 6 meses do valor dos seus gastos fixos por mês. Seja você pessoa física ou seja você pessoa jurídica, empresário que cuida da sua empresa e que também necessariamente vai se deparar com alguns imprevistos em decorrência tanto da economia quanto da sua atividade empresária, enfim. Mas basicamente, o interessante é que você faça de 6 a 12 meses de fundos que consigam cobrir, a necessidade do seu custo básico de vida. Pronto. Reserva de emergência, então, necessariamente se encaixa nesses moldes e, como condição básica, ela deve ter ativos que sejam seguros, com baixa volatilidade e com uma alta liquidez. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, os ativos que têm de compor a sua reserva de emergência são aqueles ativos em que você não vai ter aquela incerteza da volatilidade, como, por exemplo, uma ação te dá. A gente tem a volatilidade do mercado normal, e como é uma emergência, você não pode contar com essa volatilidade, porque uma emergência, obviamente, não marca nem data e nem hora para chegar. Então é importante que você saiba que a reserva de emergência tem de ser aplicada em ativos que te dão risco baixo ou quase zero, volatilidade nenhuma, se possível, e uma liquidez imediata. E tendo em vista esse panorama, ao meu ver, os melhores ativos para a sua reserva de emergência vão ser exatamente os ativos que compõem essas 4 características que eu falei para vocês. Então, basicamente, ao meu ver, o melhor ativo de reserva de emergência é o Tesouro Selic, ou um fundo que cubra o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? É exatamente aquele fundo que vai te pagar 100% do CDI, que é a taxa básica de juros da Selic, anualmente. E é aquele fundo em que você vai aplicar aquele dinheiro, vai ter a certeza que o seu dinheiro não vai sofrer volatilidade nenhuma, tem uma segurança absurda, porque são títulos públicos. Títulos públicos, quem garante, obviamente, é o governo. Então, em caso de perda, a emissão de papel moeda está aí para cobrir os custos de alguma eventual perda ou crise financeira. E você tem uma liquidez imediata. Então, o interessante é que você busque fundos Tesouro Selic com liquidez imediata. Existem diversas plataformas e diversas corretoras que você vai conseguir achar fundos bons como esse. Bom, um outro produto que, ao meu ver, é o mais indicado, inclusive é o melhor para a sua reserva de emergência, são os CDBs, exatamente certificados de depósitos bancários. Um CDB é um ativo de extremamente confiança. Por quê? Porque, na verdade, é aquele dinheiro em que você empresta para o banco. É aquele título em que você está emprestando para o banco. Naturalmente, esse título, você vai saber a rentabilidade desse título no momento em que você contrata ele, no momento em que você compra ele. Então, a partir desse momento, você já sabe quando você vai resgatar e quanto você vai resgatar. Então, o interessante é que você aplique em CDBs, preste atenção, CDBs com liquidez diária. São poucos os CDBs que têm liquidez diária, mas existem CDBs com liquidez diária e que paguem no mínimo 100% do CDI, ou seja, 100% da nossa taxa de juros Selic. Então essas são as condições mais interessantes para você investir na sua reserva de emergência. Eu vou apresentar também aqui para vocês duas outras possibilidades em que vocês podem fazer esse investimento na sua reserva de emergência, mas que, ao meu ver, hoje, com a taxa Selic a 2%, o ano de 2021, não é tão interessante de você investir. O primeiro é a poupança, é aquele investimento tradicionalíssimo dos bancos, mas que infelizmente só paga 70% do CDI, ou seja, ele só paga 70% dos nossos juros. Isso não consegue cobrir nem a inflação do país. Então esse é o menos indicado. Obviamente, com esse ativo você vai ter segurança, você vai ter a segurança de uma grande instituição, um grande banco. Você tem também uma liquidez imediata que você vai poder sacar a qualquer momento, uma certeza também que não vai desvalorizar, mas tendo em vista o Tesouro Selic,
né, um fundo Tesouro Selic ou um CDB com as mesmas características e com rentabilidade maior e com segurança parecida ou até idêntica, você obviamente não vai optar pela poupança, né? Então a poupança, ao meu ver, é o último ativo que você deveria pensar para sua reserva de emergência ou reserva de oportunidade. E o quarto e último ativo, que ao meu ver é interessante, mas que no ponto de vista do risco não se enquadra muito bem nas características da reserva de emergência, é um fundo DI. Fundo DI você encontra nas várias corretoras e várias plataformas, nada mais é do que um fundo de investimentos que replica a inflação do país. Então, obviamente que esse ativo vai depender de outras condições para ele performar bem, entendeu? E como sendo uma reserva de emergência, você fica nas mãos, inclusive, da inflação do país. Isso pode ser bom dependendo do momento em que a gente vive ou pode ser ruim também. Mas, ao meu ver, né, você não tem uma previsibilidade muito boa. Inclusive, esses fundos podem até render um pouquinho negativo, né, de acordo com a inflação, né? Então, na nossa visão, os melhores fundos e os melhores investimentos que se aplicam no exato molde da reserva de emergência serão, então, esses dois que eu falei para vocês. Fundos Tesouro Selic, que rendam pelo menos 100% do CDI, mas eu tenho a certeza absoluta que vocês encontram nessas plataformas, em corretoras de peso, fundos que rendem mais que 100% do CDI e que possuem liquidez diária. Eu provo isso para vocês, inclusive, posso fazer até em uma outra oportunidade. E a outra opção que nós temos, que vocês têm, que para meu ver é a melhor, é a aplicação em CDB com liquidez diária, que renda no mínimo 100% do CDI. Obviamente, também eu digo para vocês, inclusive na data de hoje, existem CDBs de instituições financeiras grandes, né, que estão pagando até mais do que 100% do CDI, inclusive com liquidez diária. Então esse, para meu ver, é o melhor ativo para você investir na sua reserva de emergência. E só lembrando também, tanto a poupança quanto o CDB, ambas possuem garantias do FGC, que nada mais é do que o Fundo Garantidor de Crédito. Esse é um fundo, é uma entidade particular, né, inclusive financeira, que garante ao investidor que, se ele tiver perdas até 250 mil por CPF, né, e por banco, ele vai cobrir isso. Então, você vai ter a garantia e o sossego de até 250 mil por emissão que você fizer, por banco que você fizer o investimento. Então, vamos supor, né, eu investi 250 mil reais em um banco X e 250 mil reais em um banco Y, o meu próprio CPF. Caso aconteça alguma coisa extraordinária e o banco venha a falir, a decretar falência, o Fundo Garantidor de Crédito vai cobrir os seus 250 em ambas as instituições. Então, ao meu ver, essas são as principais opções de investimento que você tem para fazer para a sua reserva de emergência e também para a sua reserva de caixa de oportunidade. Ou seja, caixa de oportunidade é exatamente aquele percentual que você tem do seu dinheiro, dos seus investimentos, da sua carteira de investimento, que você deixa com risco zero ou rendendo no mínimo a inflação para esperar aproveitar alguma oportunidade do mercado que diariamente vem surgindo com crises, ou até mesmo a compra de um imóvel ou retirada para a compra de outra coisa que não seja um ativo no mercado financeiro.